Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Eu gostaria de te lembrar nessa manhã a respeito de uma história bastante conhecida, a história do Antigo Testamento, a história de um homem chamado Jó. Com certeza você já ouviu falar de Jó, principalmente da sua paciência, não é? E no início desse livro, logo no início, no começo desse livro, o próprio Deus elogia Jó, dizendo que ele é um servo fiel, dizendo que ele é alguém reto e justo diante do próprio Deus. E mesmo Jó sendo um homem assim, mesmo Jó sendo um homem temente a Deus, nós vemos que conforme o livro vai se desenrolando, conforme essa história vai se desenvolvendo, esse personagem chamado Jó passa por períodos muito difíceis de sua vida. Ele acaba perdendo seus filhos, ele acaba perdendo toda a sua riqueza, ele acaba perdendo as suas terras, ele acaba perdendo, por último, a sua própria saúde, a ponto de ele simplesmente sentar no chão em meio a cinzas e raspar a pele com cacos de telha. E é interessante que no meio de toda essa aflição, Jó sempre tem ao seu lado alguns dos seus amigos. E esses seus amigos falam várias coisas a respeito de Deus, falam várias calúnias a respeito de Jó, mas Jó se mantém firme no seu posicionamento de não blasfemar contra Deus e de simplesmente tentar entender aquilo que Deus estava permitindo que acontecesse na sua vida. Mas é interessante que no capítulo 42 do livro de Jó, o próprio Deus vai agora falar, não para Jó, mas falar para os amigos de Jó, o seguinte, a partir do versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também aos amigos de Jó, a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros. E o Senhor Deus então vai pedir para esses homens, para esses amigos de Jó: e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. É interessante que Deus aqui vai dizer para estes amigos de Jó, para que eles oferecessem holocaustos e para que Jó estivesse orando por eles, porque Deus iria aceitar a intercessão desse seu servo Jó. Mas quem é Jó? Por mais que Jó tenha sido um homem que tentou ser reto aos olhos de Deus e que foi em certa medida reto aos olhos de Deus, o próprio Jó questionou a respeito do seu sofrimento. O próprio Jó entrou, vamos dizer assim, em contenda contra Deus, talvez pensando que poderia discutir com Deus a respeito das questões da vida. Mas Jó nada mais é do que uma figura de um outro homem chamado Jesus, do que um protótipo de um outro homem chamado Jesus. Porque este homem chamado Jesus, este sim, foi um homem perfeitamente justo diante de Deus. Este homem chamado Jesus foi aquele que sofreu acima de todos e que foi abandonado acima de todos. E este homem chamado Jesus também é o homem que agora intercede por cada um de nós, como amigos seus, para que Deus também não pese a mão sobre cada um de nós, para que Deus também não nos retribua segundo a nossa própria loucura. Então, assim como Jó intercede pelos seus amigos depois de um período de sofrimento lá no Antigo Testamento, assim também nós temos um verdadeiro Jó, um Jó superior, que é justamente o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que, mesmo sendo justo, sofre, mesmo sendo obediente a Deus, sofre,
e ainda assim intercede pelos seus amigos que haviam blasfemado contra ele, que haviam virado as suas costas para ele. Ainda assim, esse nosso Senhor Jesus intercede por cada um de nós, e é justamente por isso que Deus não nos trata segundo a nossa loucura, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, que Deus não nos trata segundo as nossas falhas. Jesus é o verdadeiro e o superior Jó. Ele é quem intercede por cada um de nós. E por isso, hoje nós temos essa confiança. Que você se lembre disso, que você olhe para Jó a partir de hoje como um protótipo do próprio Senhor Jesus. De alguém que foi paciente, de alguém que sofreu, mas que no final intercedeu pelos seus amigos. O nosso Senhor Jesus, em João capítulo 17, vai interceder por cada um de nós, dizendo: eu não intercedo, eu não oro apenas por estes, mas por todos aqueles que crerão no meu nome. É a oração que ele faz, e é justamente por esta oração, por esta intercessão, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas ele tem misericórdia de nós. Deus ouviu a oração do seu servo Cristo Jesus, e por isso hoje nós temos esperança. Que você tenha esse Jesus como esse grande amigo seu que intercede por você nas horas difíceis. Um grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima.